Olá turma, tudo bem? Professor Euler está de volta com mais videoaula. E hoje a nossa aula, tem como objetivo e finalidade fazermos aí uma recapitulação antes da aplicação da nossa avaliação bimestral de hoje, tá bom? Então os conteúdos programáticos que foram solicitados para vocês estudarem, a gente vai estar dando uma reforçada aqui com algumas ideias, como conceito, aplicações e fórmulas, para que vocês possam aí ter um bom material, para você ter uma base de como fazer a resolução na sua avaliação. Então, antes de tudo, desejo a vocês uma boa avaliação, tá? Vocês estão com certeza preparados para essa avaliação de hoje, de matemática, e espero que vocês tenham um bom aproveitamento em relação às questões que vão ser proporcionadas a vocês, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver aí, você tente se concentrar um pouquinho mais e relembrar aquilo que nós ensinamos aqui durante as aulas, os videoaulas e também nossos exemplos, exercícios e tudo aquilo que a gente falou, que esteja guardado aí na sua mente para você relembrar, tá bom? Bom, então nesse momento estarei minimizando a minha tela e compartilhando com vocês a nossa aula de hoje. Lembrando que teremos uma aula de 30 minutos e após o término da aula você estará recebendo aí a sua avaliação em PDF para você resolver. E vocês terão aí até o dia 16 para entregar essa avaliação impressa, tá bom? Impressa na coordenação da escola, tá bom? Lembrando vocês que a coordenação de vocês é ensino médio, Bom, quanto tempo eu vou ter, professor? Você vai ter aí em torno de quase 2 horas para você fazer a sua avaliação, tá? Então esse tempo aí é bacana, bem legal para você conseguir resolver as questões, tá? São 20 questões na sua avaliação e você vai ter esse tempo aí bem reforçado para você conseguir resolver as suas questões, tá? Lembrando que as questões de número 15 a 20, eu solicito que vocês demonstrem o cálculo, tá bom? Peço que vocês demonstrem o cálculo aí. Então vamos lá, pessoal. Quero que vocês acompanhem aí a nossa argumentação, sobre o conteúdo programático. Acompanhe aí, por favor. Então, nesse momento, quero que você acompanhe a nossa recapitulação. Vamos lá, gente. A turma de vocês é a terceira série, do ensino médio. A disciplina é matemática, O professor Euler, professor de matemática. E nesse momento nós vamos estar falando sobre a recapitulação dos conteúdos avaliativos, tá? Lembrando que o nosso primeiro conteúdo que nós estudamos aqui durante os nossos videoaulas foi falando aí sobre as relações e transformações trigonométricas, mais especificamente funções trigonométricas. Bom, e o que a gente trabalhou sobre conceito de funções trigonométricas, Lembramos a vocês que o nosso estudo se baseou tanto na parte gráfica, quanto na parte algébrica, certo? E lembrando que a gente vai estar sempre focando muito na função tangente, A função tangente, como vocês estudaram, ela tem aí uma grande importância, no desenvolvimento de outras funções trigonométricas. É claro que a função tangente ela é dada pela fórmula, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E essa fórmula, ela se aprofunda, Essa fórmula se aprofunda aqui em funções trigonométricas, como tangente de x é igual ao seno de x sobre cosseno de x, Então, quem será, professor, esse cateto oposto e cateto adjacente? É só te relembrar, que na aula de função trigonométrica nós estudamos que essa função cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é a função seno de x sobre cosseno de x, tá bom? Então, essa é a nossa primeira função para a gente relembrar um pouco aí, da função trigonométrica. Bom, além dessa informação, nós podemos também verificar que temos a função cossecante e a função secante, Só lembrando que a função cossecante, para que a função secante exista, qual é a condição de existência que nós temos, professor, para a função secante? Para ela existir, o seno dela, o cosseno deve ser diferente de zero. Então, para a função cossecante existir, o cosseno dela tem que ser diferente de zero. E a função secante, nós temos também a função secante, O seno, nós temos aqui, vamos lá, verificando. A função cossecante, o seno tem que ser diferente de zero.
E na função secante, o cosseno tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Existe aí, ó, uma inversão, né, de cosseno e secante, no caso aqui é o seno. Bom, além dessa informação, temos também aí em relação ao domínio, né, o conjunto imagem, ao período, né? Qual é o período da função tangente? É π, né? O período aí da função tangente é π. Bom, essa parte de função trigonométrica, a gente vai relembrar vocês que será aplicada dessa maneira, tá bom? A parte de conceito e também para você fazer aí a transformação, né? Por exemplo, de um ângulo, né? De uma tangente de tantos graus, por exemplo, de 100 graus, né? Como é que eu faço isso, professor? Eu vou ter que encontrar dois ângulos, né, notáveis para poder resolver essa questão, tá bom? Então essa parte de função trigonométrica eu vou pedir para vocês relembrar, né? Relembrando, na verdade, essa parte aí de função trigonométrica, nós temos a função tangente, a cossecante e a secante. Professor, e a cotangente? Bom, a cotangente a gente não vai nem tocar nessa parte porque a gente não vai estar solicitando para vocês aí na avaliação, tá? Então a gente só relembrar aí essa parte de função tangente, cossecante e secante. Temos o próximo tópico. O próximo tópico é as relações trigonométricas. Nós aprendemos aí 7 relações trigonométricas, né? Dos nossos estudos, né? Sobre a geometria. Mas especificamente nós relembramos muitos de vocês aqui para estudar a RFT. O que é a RFT, professor? É a relação fundamental trigonométrica. E qual é a fórmula dela? A fórmula dela é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Lembrando que ela pode estar assim também, né? Pode estar seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, ou simplesmente ela pode estar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Nós podemos simplificar ela de 3 maneiras, né? E essa aqui é a maneira mais conhecida. Então, para que ela exista, né? Nós temos que o alfa ele tem que ser diferente de 0, correto? O alfa é diferente de 0, então existe essa relação fundamental. Ok? Tranquilo? Então não esqueça aí da RFT, né? Temos também as transformações trigonométricas. E eu citei para vocês na última aula que nas transformações trigonométricas nós iríamos trabalhar apenas aí na avaliação a parte de adição, correto? Então, nesse caso, o seno da soma. E como é que eu faço, professor, para utilizar o seno da soma de um determinado ângulo? Bom, você utiliza, no caso, seno de A mais B. Esse A e esse B tem de ser a dois ângulos notáveis, né? Por exemplo, 30 ou 45, 30 ou 60, 30 ou 60 e 45 e 60, enfim. Um desses ângulos vai estar aqui substituindo o A e o B, né? E como é que eu faço essa soma? Ó, o seno da soma é seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Ou seja, por exemplo, se aqui for 30, né? E aqui for 45, aqui vai ficar seno de 30 vezes cosseno de 45, mais seno de 30 vezes cosseno de 45, tá bom? Troca aí a ordem. E qual é o objetivo, professor, da gente deixar dessa maneira? O objetivo é que a gente já conhece os ângulos notáveis, né, pessoal? Nós conhecemos aí os ângulos notáveis. Tranquilo? Beleza, né? Então nós vamos para o próximo tópico. Então falamos aí da função tangente, das relações trigonométricas e das transformações trigonométricas. Essas transformações aí, a gente bota o nosso foco, né, principal aí como alvo principal, o seno da soma. Professor, sendo a diferença aí e a tangente, não precisa você se concentrar nessa outra parte, porque eu vou estar cobrando de você somente o seno da soma, tá? O mais importante é você saber. Bom, na sequência nós temos o seno do arco duplo. Lembrando que eu também solicitei a vocês estudarem somente a parte do seno do arco duplo. O cosseno e a tangente, a gente não precisa ter esse foco voltado aí, né? Por quê, professor? Porque nós temos aí a nossa fórmula, né, principal para resolver uma questão que envolve o seno. Então, o seno do arco duplo tem uma fórmula. Qual é essa fórmula? Tá aqui, ó. Seno de 2A, ó. Lembrando que é o seno do dobro, né? Seno do dobro do arco. Então, seno de 2A é igual a 2 vezes seno de A vezes cosseno de A. Anote essa fórmula também, porque ela é importante. Grave ela na sua mente, né? Que esse aí é o seno do arco de duplo, né? Ou o seno do dobro do arco, tá bom? Essa é a fórmula do seno do dobro do arco. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza.
Senão, nós vamos adiante e vamos para o próximo tópico, que é a nossa fórmula, né? Demonstrada aí, ó, como é que ela é feita a demonstração do arco duplo. Então, nesse caso, é o seno de A mais A, né? São dois ângulos aqui, né? Como vocês podem ver, são dois ângulos. Dois arcos, né? Bom, e na sequência nós vamos estudar o plano cartesiano. E esse assunto, ele é um dos assuntos aí principais que a gente estudou bastante aqui, né, no nosso bimestre. E qual é o objetivo de eu estudar o plano cartesiano, professor? E onde eu utilizo isso no meu dia a dia? Bom, já citei vários exemplos aqui, mas um exemplo que eu digo que identifica muito o conceito de plano cartesiano são coordenadas, né? E as coordenadas são trabalhadas aí além da matemática, né? Na geografia, na história, né? Ou em várias outras disciplinas aí, outras ciências, né? E como é que a gente pode dizer que o plano cartesiano está inserido no nosso dia a dia, professor? Bom, localização. Hoje em dia, a nossa utilidade, na verdade, de transporte, né, é muito ligado com o plano cartesiano. Por quê? Porque nos dá uma coordenada para chegar em determinado local. E esse determinado local, ele gere para nós uma coordenada. Por exemplo, são pontos de referências, né? Bairro, rua, capital, estado, né? País, município. Então, isso aí são coordenadas. A partir do momento que você pega essa informação de coordenadas que são dois pontos, né? Aí em determinado plano cartesiano, você consegue chegar na sua localização real. E qual é a precisão, professor, em relação a essas coordenadas? Bom, elas são ligadas sempre ao eixo, né, x e y, tá bom? Bom, então nós podemos afirmar que no plano cartesiano, nosso dia a dia é usado constantemente. E temos aqui, né, a nossa figura com nossos dois eixos, né? O eixo x, o eixo das abscissas, e o eixo y, o eixo das ordenadas. E quantos quadrantes nós temos, professor, no nosso plano cartesiano? Temos 4 quadrantes. Bom, então o nosso plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes e podemos afirmar que o primeiro quadrante são somente números positivos. O segundo quadrante são números negativos e positivos. No terceiro quadrante temos apenas números negativos. E no quarto quadrante temos número positivo e negativo, né? Então, quanto ao plano cartesiano, a gente pode fazer essa afirmação, né? Que no primeiro e terceiro quadrante nós temos aí sinais positivos e negativos, né? Bom, a partir dessa parte introdutória do plano cartesiano, agora a gente já pode começar a enxergar os pontos das coordenadas. E como é que eu consigo identificar, professor, uma coordenada? Bom, primeiro você observa no eixo de x, né, a coordenada que você tem, e depois no eixo de y, tá? O encontro desses dois eixos, você vai ter um ponto, né? O ponto aí que você está procurando no plano cartesiano, tá? Bom, então, o que eu posso ter, professor, como informação? Na hora que você for procurar coordenadas em um determinado plano cartesiano, pessoal, primeiro você tem que observar o ponto em relação ao eixo de x e depois no eixo de y. Sempre vai ser dessa maneira. Tanto é que se formos pegar em relação a sistemas lineares, x e y, sempre os valores vão ser assim, ó, primeiro x, depois y, né? Se você trocar a ordem aí, por mais que você tente fazer, o cálculo vai estar errado. Por quê? Porque as coordenadas se dão primeiro no eixo das abscissas e depois das ordenadas. E por qual motivo, professor? Pelo fato da função, né? Nós temos a função domínio e o contradomínio, sendo que domínio é o meu eixo das abscissas e ordenadas é o meu contradomínio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos adiante. Então, plano cartesiano, né? A gente estuda na geometria analítica. Lembrando aí para vocês, quem é o principal matemático pai da geometria, né? Nesse caso, nós estamos falando de Alexandre, né? Euclides de Alexandria. Não é Alexandre, desculpa. É Euclides de Alexandria. Ah, professor, não foi o René Descartes e nem Temos dois, né? Dois franceses. René Descartes e Pierre de Fermat? Não. O Pierre de Fermat e René Descartes, eles foram precursores, né,
aí do estudo da geometria analítica. Mas o principal e conhecido pai da geometria é o Euclides de Alexandria, tá bom, pessoal? Tranquilo? Agora adiante vamos falar do assunto bem importante, que é a distância entre dois pontos. O que é a distância entre dois pontos? O que é dois pontos, na verdade, né? Ponto, pessoal, são referências, né? Ponto de referência. Por exemplo, nós temos no espaço, por exemplo, o Sol, a Terra, a Lua são pontos de referência. E a distância do Sol até a Lua, né? Existe aí uma fórmula para calcular. E essa fórmula é dada dessa seguinte maneira, né? D, distância, né? XB menos XA, que são coordenadas, elevado ao quadrado, mais YB menos YA elevado ao quadrado. Então, não esqueçam, vocês quando forem fazer cálculo de distância entre dois pontos, tá bom? Distância entre dois pontos, vocês precisam utilizar essa fórmula aqui, tá bom? D é igual a XB menos XA elevado ao quadrado, mais YB menos YA elevado ao quadrado, tá? Lembrando que XB e XA são coordenados aí em determinado ponto, né? Ponto A, ponto B, ponto C, tá bom? Então não esqueçam aí dessa forma. Então, distância entre dois pontos, nós vamos ver aqui na figura, ela se baseia da seguinte maneira, né? A distância do ponto A ao ponto B. Então, a distância do ponto A é a diferença elevada ao quadrado das coordenadas do ponto A com as coordenadas do ponto B, né? Elevado ao quadrado também dentro da raiz. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, a distância entre dois pontos se faz o cálculo através aqui dessa fórmula. Tudo bem? Bom, na sequência nós vamos estar falando também da distância entre dois pontos. Temos o próximo subitem, que é o ponto médio. Como é que eu faço para calcular o ponto médio? Bom, se formos pegar média, né, ou médio em relação a qualquer informação, o que é a média aritmética? Média aritmética é a soma de tanto os itens, né, dividido pela quantidade dos mesmos. Se pegarmos média de idade, por exemplo, a minha idade, a sua idade, qual é a média? A média é você somar a minha idade com a sua e dividir por 2, né? Então, o que é um ponto médio? O ponto médio justamente é o ponto que está no meio entre dois pontos, né? Então, o ponto médio, a gente vai ver aqui a fórmula, né? Temos aqui, ó, o ponto médio em relação a dois pontos é o XA mais XB dividido por 2. Só lembrando que A e B são coordenadas, né? E o YA mais YB são coordenadas. Pessoal, é muito importante que vocês tenham também esse conhecimento. O A e o B, ele pode ser representado por 0 e 1, tá bom? Ou 1 e 2. Então, essa informação aqui, ó, de XA e XB pode ser trocada por números, tá bom? Pode ser X0 e X1, tá bom? Ou seja, acredito que na física vocês tenham esse conhecimento vasto, né, de ponto inicial e ponto final. Qual é o ponto inicial? É de onde você começa uma determinada trajetória. E o ponto final é o seu destino, onde você chegou, né? Então, temos aqui, ó, o exemplo do ponto médio. O que seria o ponto médio em relação a essa figura? É o ponto que está no meio entre esse espaço e esse outro, né? É o meu ponto médio. Tudo bem? Tranquilo? Então, fizemos aqui, ó, uma recapitulação até no momento sobre o conteúdo programático avaliativo. Já falamos aí sobre as transformações trigonométricas, sobre as funções trigonométricas, né? Falamos também sobre o arco duplo e agora estamos falando da geometria analítica, mais especificamente sobre o plano cartesiano. Já começamos a falar aí para vocês sobre o ponto médio, a distância entre dois pontos, né? E também a gente vai estar citando agora, nesse momento, a área de um triângulo. Bom, na geometria plana, vocês aprenderam lá a área de um triângulo, né? Base vezes altura. Só isso você já tinha dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2 era a área do triângulo. Eu poderia calcular a área do triângulo. Mas aqui na terceira série e o nosso estudo de geometria analítica, não é essa fórmula que a gente tem, né? Para calcular a área de um triângulo, precisamos fazer, primeiramente, o cálculo determinante. E como é que eu faço o cálculo determinante, professor? Eu vou pegar minhas coordenadas do XA, o YA, e aqui na minha coluna vou igualar a 1 toda ela, né? XB, YB, XC, YC. Bom, se você for olhar para essa figura aqui do lado, você vai conseguir enxergar essas informações. Ó, o determinante vai ser o XA
né, a referência do ponto XA com o YA, tá aqui, ó, e 1. O XB, nós temos aqui, ó, o XB com o YB e o XC com o YC. Essas aí são as coordenadas, né, para fazermos o cálculo da área desse triângulo que está a parte azul clara, né? Então essa parte azul clara é a área do meu triângulo, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então não esqueçam ainda a fórmula para calcular a área do triângulo, tá aqui, ó. É 1/2 vezes o determinante, tá? Só lembrando que esse determinante é calculado com as coordenadas aí dos meus pontos, né, em relação à área do triângulo. Tudo bem? Tranquilo? Então as coordenadas vão estar sempre aqui, ó. Por exemplo, aqui se fosse considerarmos, né, 1, 2, 3, aqui seria 1 e 2, né, por exemplo. 1 e 2, então a coordenada aqui, ó, x, c, y, b seria 1 e 2, né? Tranquilo? Beleza. Agora temos um próximo tópico que é muito importante também a gente relembrarmos, que é a distância do ponto à reta. Bom, a distância do ponto à reta, pessoal, a gente vai mostrar aqui para vocês a fórmula, é dado por AX. Olha aí, lembra agora há pouco que eu citei para vocês sobre a substituição do A ao B, né, por letras ou por números, né? Olha só, o x0, AX0, mais BY0 mais C. Tudo isso sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pessoal, essas informações que a gente temos aqui, ó, A, B e C, ela está ligada diretamente com a nossa equação da reta, né? E a equação da reta, como vocês já sabem, né, ela tem um formato, né, do tipo AX, né? Nós temos aí a formato da reta AX mais BY mais C igual a 0, né? E essa equação é a equação geral da reta, tá bom? AX mais BY mais C. Mas, professor, o senhor não está solicitando para a gente estar relembrando, né, nessa aula de hoje, sobre a equação reduzida da reta. Não, pessoal, nesse primeiro momento a gente vai focar somente nesses conteúdos que eu citei agora, porque a nossa avaliação ela está voltada para esses tópicos, né? Porém, é claro que vocês já estudaram bastante, já fizeram a lista e aplicaram aí o conhecimento sobre a equação da reta reduzida, né? Que a gente também estudou aqui. Mas dentro dessa distância entre dois pontos da reta aqui, a gente vai estar também inserindo, né, o estudo da reta, tá? Só lembrando que quando falamos do estudo da reta, estamos citando sobre esse exemplo, né? Olha aí, ó. É muito importante que a gente consiga aprender. Qual é essa distância? Existem duas distâncias, né? A distância entre dois pontos e a distância do ponto à reta. Então não vão confundir, né? A distância do ponto à reta é uma coisa, né? E o que é, professor? Olha só, se formos olhar para a figura que nós temos, ó. Esse aqui é o ponto P, né? E temos aqui a reta S. Então o que está querendo ser calculado? É essa distância, ó, desse ponto P até a minha reta S, tá bom? É essa distância que está sendo calculada. E quem é P e Q, professor, aí na nossa fórmula, né? Se formos olhar para a nossa figura aqui, nós temos o valor de A e B, né? O A e B são as nossas coordenadas, tá bom? Então, a partir desse conceito, a gente consegue, né, verificar a aplicação direta de distância do ponto à reta. Mas, professor, um exemplo real da aplicação de distância do ponto em um determinado local. Olha só, eu não sei se você já se deparou com uma situação como essa, de você ir numa rua, né? E você tem dois meios de chegar ao seu destino. Por um caminho reto ou por um caminho curvado. Dependendo da distância, você muitas vezes acaba se deparando com a seguinte informação. Se você ir por um caminho reto, né, para chegar ao seu destino, por exemplo, se você sair desse ponto, quer chegar a esse ponto X aqui, né? Tem um caminho reto. Digamos que você tenha 7 km. E se você for pelo caminho P aqui, né, voltando pelo ponto S e chegando no ponto X, você tenha muitas vezes um percurso menor. Isso é a distância menor em relação do ponto à sua trajetória. Mas é muito importante que vocês também tenham conhecimento que nem toda vez vai acontecer isso, né? Por exemplo, se você ir reto, vai ser muito mais curto o seu caminho do que você dando voltas, né? Isso se aplica muito
atalhos, né? A gente fala muito em atalhos. Ah, eu vou procurar um atalho para me chegar mais rápido ou em casa ou no meu destino. Isso se aplica aí à distância do ponto, né? A distância entre dois pontos, tá bom? Então nós temos o nosso ponto inicial e o nosso ponto final. Esse ponto inicial e ponto final se dá através de uma fórmula que é calculada por distância, tá? Agora, distância do ponto à reta, aí seria, no caso, olha, se pegasse aqui esse ponto P e traçasse várias retas aqui nesse sentido, você teria que o menor ponto ou a menor distância seria do ponto P ao ponto Q. Passou um pouquinho aqui, já não é o menor ponto, ele vai ser maior ponto, tá bom? Então é essa forma que a gente está explicando para vocês aí a aplicação direta desse conceito. Bom, acredito eu que a nossa avaliação ela vai estar voltada aí para esses tópicos, tá, pessoal? É muito importante que a gente relembre vocês para que vocês possam estar com a mente bem organizada na hora da avaliação, tá? Vocês vão ter um tempo bastante longo não, né? Vamos dizer assim, um tempo bastante crucial para você resolver sua avaliação aí e deixar com certeza qualquer dúvida, né, à distância, tá bom? Então, nós fizemos aí a nossa recapitulação, falamos sobre os conteúdos avaliativos, né? Acredito eu que nós vamos chegar até aí esse tópico, né? Nós temos mais algum conteúdo. E a parte que a gente mais fica relembrando vocês aí para focar mais, né? É a parte do plano cartesiano. Por quê, professor? Porque no plano cartesiano a gente tem mais ligação com a nossa vida real, no nosso cotidiano, tá, pessoal? Então, nós fizemos aí para vocês uma recapitulação. Estarei agora nesse momento, vou compartilhar com vocês a avaliação em PDF, tá? Lembrando vocês que após o término você vai ter que imprimir a sua avaliação, tá bom? De assistir o vídeo, imprimir sua avaliação e resolver para entregar na coordenação da escola, tá bom? Temos aí, ó, a nossa mensagem, né, de motivação para você, boa avaliação. Acredito eu que a avaliação de vocês está bem projetada, tá bom? As questões. Qualquer dúvida que você tiver, você pode recorrer ao conhecimento que você já obteve aqui nas aulas com o professor, obteve, né? E, com certeza, mostrar todo o conhecimento adquirido aqui nas nossas videoaulas, né? Através aí da sua avaliação. É muito importante que você faça a sua avaliação sem a utilização de outro recurso aí, por exemplo, como calculadora. Mas por que eu estou falando isso? Porque você vai estar no modo online, né? Mas não quer dizer que você está no modo online que você precisa fazer recorrer, né, todo e qualquer material disposto aí na internet. Por exemplo, você tem a questão e aí você vai pegar a questão e vai copiar uma questão e colocar na internet para alguém resolver ou para ver uma questão resolvida como essa. Pessoal, isso aí você vai estar perdendo, né? Perdendo, perdendo eu digo no sentido de você mesmo pegar a questão e resolver, né? Porque muitas vezes você pode até encontrar algo parecido, mas você aí vai estar fazendo algo que não deve ser, né, feito. Conhecimento, ninguém vai tirar de você, né? Conhecimento, todo mundo consegue fazer algo, todo mundo consegue resolver uma questão. Então, eu quero que você pegue essa avaliação, resolva de acordo com aquilo que você aprende. Ah, professor, eu não aprendi nada. Não, eu tenho certeza que através da explicação que eu falei hoje, né, através da nossa aula que nós tivemos, dos exercícios, dos momentos que nós tivemos aí para tirar sua dúvida, você com certeza aprendeu algo sim. Eu tenho certeza que você está preparado para a avaliação, não vai precisar. Utilizem, façam de tudo para não utilizar a calculadora, tá? Mesmo que eu não esteja vendo vocês fazendo a avaliação, mas vocês mesmos têm que fazer isso. Por quê? Assim, daqui a pouco tempo você vai estar fazendo um concurso, um vestibular, qualquer outra avaliação, e você não vai ter esse material disposto. Então, se você não tiver esse material disposto lá na hora de fazer sua avaliação, você não vai conseguir resolver diretamente, né? Ou perfeito da forma que você com certeza aprendeu. Então, aprenda a resolver. Ah, professor, eu vou errar. Não, mas é com os erros que a gente aprende, tá? E é com os erros que a gente vai com certeza eliminando nossas dúvidas. Tá bom, pessoal? Bom, então vou deixar para vocês aqui agora a avaliação, tá? Nesse momento vou estar compartilhando com vocês a avaliação. Desejo a vocês uma boa avaliação, tá?
Estarei aqui pronto a responder vocês em alguma questão se você tiver dúvida em relação à informação. E no próximo encontro a gente se fala. Grande abraço, boa avaliação. Tchau, tchau.